É muito bom estar na presença, é muito bom estar na presença de Deus. Como é gostoso você se sentar e olhar para aquele que está sentado no trono. Como é gostoso. E eu quero continuar falando sobre Ele, falando sobre Jesus, mas de uma outra perspectiva. Eu quero hoje chamar-nos a uma reflexão. Eu quero fazer uma reflexão junto com você nessa manhã. Será que nós estamos progredindo ou regredindo? Entenda, eu quero que você, essa semana, você fique com essa pergunta na sua cabeça, e é por isso que eu já estou abrindo com essa pergunta. Como você está? Será que a sua vida, ela está mudando? Será que você está sendo transformado? Só que no reino de Deus é mais ou menos como numa academia. Porque quando você se matricula numa academia, ou você progride, ou você regride. Você já viu o seu corpo? Irmão, ou você na academia, ou você fica forte, ou você fica gordo. Não tem... Se você não malhar, você fica gordo. Mas se você malhar, você fica forte. A vida espiritual não tem estagnação. Se você não está progredindo, você automaticamente está regredindo. E é disso que eu quero falar essa manhã, e é essa reflexão que eu quero fazer, porque eu quero olhar para a vida de um personagem bíblico, um personagem que a gente sempre fala, um discípulo muito famoso. Existem 3 discípulos muito famosos, né? Baseados logicamente na musiquinha da escola dominical. Você já deve estar mentalmente sabendo quem são os 3: Pedro, Tiago e João, no barquinho. E o barquinho, né? A gente não esquece. E eu quero falar sobre Pedro. Tiago e João a gente fala depois. Mas quero olhar um pouco para a história de Pedro e fazer reflexões acerca disso. Abra comigo Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 35 e 36. Entenda, só para que você tenha um panorama aqui do contexto. João Batista, se você até hoje ainda acreditava que João Batista é o João do Evangelho, não é, tá? João Batista é um, o João que escreveu o Evangelho é o outro. Só para você não pensar esses enganos que a gente às vezes carrega e ninguém nunca fala pra gente a verdade, que quem escreveu a carta de Judas não é Judas Iscariote, essas coisas, né? Que a gente bate aquela dúvida às vezes, mas não. E para que você tenha um panorama desse contexto, João Batista, ele tinha batizado Jesus. E quando Jesus é batizado, ele tem todos ali veem o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, e a voz do próprio Deus dizendo: esse é o meu filho amado, e eu tenho muito prazer nele. E isso aconteceu, João viu, todos os que estavam ali viram. E aí, olha aí chegamos nesse versículo 35. O versículo 35 diz assim, no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte do batismo, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E no dia seguinte ele está sentado com 2 discípulos, e ele vê Jesus passando, e ele faz uma afirmação que nós devemos todos os dias fazer. Quando nós vemos Jesus, a nossa reação deve ser: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. E João, ele fala isso. Ele fala isso para aqueles 2. Ele fala isso. E eu quero partir desse ponto para nós entendermos talvez uma vida de progressão ou uma vida de regressão.
Entenda, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, porque nós não aceitamos Jesus, eu já falei sobre isso aqui, é Jesus quem nos aceita. Vamos acabar com essa mítica de que a gente aceitou Jesus. Irmão, você era um traste, você não vale nada. Quem é que tem que aceitar quem? Eu aceitei Jesus. Não, Jesus é que te aceitou. Você que não valia nada, você apenas reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador. E aí você reconheceu e Jesus te aceitou. Entenda, isso é uma fé elementar. Isso é uma fé elementar. Você entrou na salvação, mas a sua salvação você não deve ficar somente nessa fé elementar. Você não deve apenas ficar nesse reconhecimento de Jesus. Você deve progredir. Você deve passar de um simples seguidor, de simplesmente alguém que veio a Jesus, para um discípulo, ou seja, alguém que aprende de Jesus. E depois você deve seguir para testemunha de Jesus, ou seja, alguém que aprendeu com Jesus, alguém que vê Jesus e alguém que testemunha dele. Você não deve ficar parado, regredindo na sua salvação. O desejo de Jesus não é que você venha todo domingo, sente-se nessa cadeira e desfrute de um louvor, desfrute de uma palavra e não faça nada com isso. O desejo de Jesus é que você se torne uma testemunha. Se você for ver Jesus antes de subir aos céus, ele virou para os discípulos e olhou para eles e falou: vocês vão ser minhas testemunhas. Não só aqui, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. Ele quer te levar para testemunhar sobre Ele até os confins da terra. Então a sua vida deve ser de testemunho. Quando você levanta na segunda-feira e vai trabalhar, você deve testemunhar de Jesus Cristo. Quando você está no seu trabalho, você deve testemunhar de Jesus Cristo. Apaixone-se loucamente por Jesus. Já viu alguém apaixonado? Tudo ele bota. Já viu? Tudo ele bota o nome da pessoa. Tudo. Você está falando sobre comida. E aí do nada, principalmente mulher, né? Mulher gosta muito de fazer isso, né? Mulher gosta muito de fazer isso, né? Tá falando do clima. Tá calor hoje, né? Fulano gosta de frio. Gente, aonde que surgiu isso? Da onde que veio? Tudo ela puxa o nome. Mulher é mais característica, mas homem também. Tudo puxa. E assim deve ser a nossa vida com Jesus. Quando você é loucamente apaixonado por Jesus, cara, você vai colocar Jesus em todos os temas. Se você está falando de futebol, você vai falar de Jesus. Se você está falando do clima, você vai falar de Jesus. Se você está falando de números, você vai falar de Jesus. Porque isso é o objetivo dele, que você seja testemunha. Então nós precisamos progredir além de uma fé elementar, além de simplesmente discípulos, até chegarmos a testemunhas de Jesus. E ao olhar a história de Pedro, nós vemos que ele foi de uma fé elementar, ele vai para seguidor e discípulo e termina como testemunha de Jesus. Agora mesmo, sentado aqui, existem os 3 níveis. Em que nível você está? Você já parou para pensar? E no nível que você está parado nele? Você está voltando atrás? Porque quando você fica simplesmente parado, sabe o que acontece? As situações, as tribulações, a luta, o inferno, as trevas, eles vão pouco a pouco te empurrando para longe de Jesus. Eles vão te empurrando para longe da fé. Eles vão te empurrando para longe da luz. E quando você vê, você já está em densas trevas. A Bíblia conta a história de um filho, é a história famosa do filho pródigo. E observe, ele saiu da casa do pai dele com toda a herança. Então ele saiu milionário. Ele saiu com malote, né? Saiu cheio de malote. E sem mais nem menos, ele estava desejando comer comida de porco. Porque as situações foram empurrando ele para longe.
Porque o que cercou ele foi empurrando ele para longe. E ele não foi vendo, mas quando ele viu, ele tinha gastado tudo. Quando ele viu, havia fome na terra. Quando ele viu, ele estava desempregado. Quando ele viu, ele estava pastoreando porcos, que era considerado uma atividade secundária. E quando ele viu, ele estava desejando comer a comida dos porcos, ou seja, ele estava querendo comer lavagem. Se você não progride, entenda, não, eu vou ficar parado aqui. Eu já reconheci Jesus, eu já ganhei a minha salvação, eu já vou para o céu. A gente vai falar disso essa semana, inclusive, hein? Não perca cenas dos próximos capítulos. Eu vou para o céu, eu já aceitei Jesus, mas entenda, quando você fica parado na sua fé elementar, as trevas vão te empurrar de volta. Elas vão te empurrar de volta. Que, irmão, quantos aqui já viram o filme Aquaman? Alguém já viu aqui? Quem não viu, eu recomendo que veja. Tem um momento do filme Aquaman que ele tem que ir no reino perdido, né? E quando ele acende a luz, irmão, é tanto demônio em volta vindo pegar ele, que é mais ou menos isso que nós passamos. Irmão, se você não tiver a luz, e se essa luz não for forte o suficiente, irmão, as trevas vão te empurrar de volta para a lama, vão te empurrar de volta para longe de Cristo, vão te empurrar de volta, e quando você vê, você já está longe. Quando você vê, quantos aqui já foram puxados pela água? Quantos aqui já entraram, né, na água, na praia, e você não sabe nadar, e você como o Mariel aqui, você não sabe nadar, né? Você não sabe, então você estava ali só, vem a ondinha, você, legal, né? Daqui a pouco você, e cadê? O pé não voltou pro chão. Aí você olha, a praia está longe. Aí você fala, e agora? Que eu não sei nadar. Essa água não dá nem para beber, que é salgada. Bate aquele desespero, é mais ou menos assim. Você está, pulando, quando você vê, Jesus está lá na ponte e você é longeão. E você não sabe nadar. Então nós precisamos progredir. Qual é você? Em que ponto você está? Será que você apenas tem uma fé elementar? André, tiraram o versículo dali, né? Tudo bem. André é um dos que estavam ali assentados com João Batista. Quando uma das pessoas que ouvem João falando, eis o Cordeiro de Deus, era André. E André era irmão de um cara chamado Simão. O Paulo falou bem, o nome dele era Simão. E ele era irmão de Simão. Está ali, irmão de Simão, um dos que ouviram. Pode deixar aí. E André, ele ouve e fala, esse que é o Cordeiro, mas peraí, se ele é o Cordeiro de Deus, se ele é o Messias, por que eu estou aqui com João, né? Eu vou atrás de Jesus. Já viu que às vezes a gente fica nisso? A gente está seguindo pessoas ao invés de seguir Jesus? O nosso primeiro alerta essa manhã é, você não deve seguir pessoas, você deve seguir Jesus. E André, então ele começa a seguir Jesus, e ele vai atrás de Jesus, e em um determinado momento Jesus vira e fala, o que vocês querem? Estão me seguindo por quê? Eles falam, Jesus, olha que pergunta interessante para você fazer para Jesus. Jesus, onde é que você mora? Você leva a gente lá? Aí Jesus falou, vem e vê. Essa manhã Jesus está fazendo o mesmo convite para você. Se você perguntar, Jesus, aonde você mora? Jesus, aonde você está agora? Jesus, o que você está fazendo agora? Ele está fazendo o mesmo convite para você. Vem e vê. Vem e vê. Se você tem um espírito, você pode agora mesmo em espírito entrar lá no céu e ver Jesus. Ver aonde Jesus mora. Ver o que Jesus está fazendo. E André, então, ele vê aquilo, mas nosso foco não é André. Ele vê aquilo e ele volta correndo. Ele volta correndo e ele vai até o seu irmão. E ele diz para o seu irmão, achamos o Messias. Achamos aquele que vai salvar o mundo. E
Que é isso que acontece quando você tem um encontro com Jesus. Você não se contenta, a sua vontade é de correr até os outros, correr até aqueles que você ama e dizer: olha, eu achei Jesus, eu achei aquele que mudou a minha vida. E você precisa ir lá ver. E Simão então vai com André lá ver. Ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus é direto. O que eu acho interessante é que Jesus é direto. A gente dá maior volta para falar as coisas, né? A gente dá maior volta. E aí, você já viu o telefone? Irmão, quando você me ligar, você pode ser direto ao assunto. Já viu o telefone? Principalmente porque eu passo isso quase que a semana toda. A pessoa liga: e aí, tudo bem? Tudo. Como é que vai a família? Tudo bem. Você passa meia hora falando para depois a pessoa falar. Mas você, quando você atende a ligação, você já sabe que a pessoa vai falar alguma coisa que ela não ligou para saber como você está. Principalmente se for numa situação de trabalho, você sabe que ela não ligou para saber como você está. Ela ligou para resolver alguma coisa de trabalho, mas ela começa perguntando como você está. Só que Jesus, ele vai direto ao ponto. Ele chega para Simão e fala: você é Simão, mas agora eu vou mudar o seu nome, eu vou mudar a sua história. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra, que quer dizer rocha, que quer dizer firmeza. É a mesma coisa quando você encontra com Jesus. Ele olha para você e fala: eu vou mudar o seu nome, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua identidade, eu vou mudar você, e você vai progredir. E você vai transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Porque é isso que acontece quando você vai até Jesus com um coração disponível. Com um coração disponível. Você precisa ir até Jesus com um coração disponível para que Ele toque na sua vida, para que Ele toque na sua história, para que Ele transforme a sua vida e a sua identidade. Jesus Cristo, Ele tem uma passagem que Ele diz para a multidão: Ele diz: vocês vêm até a mim por causa dos pães e dos peixes. Eles não iam até Jesus porque eles queriam ver a vida deles transformadas. Eles iam até Jesus porque eles queriam comer e queriam ver milagre. E Jesus diz: eu não quero isso. O que eu quero é transformar a sua vida. O que eu quero é mudar a sua identidade. O que eu quero é que você progrida na sua salvação, de que você vá adiante na sua salvação. E Jesus muda a história de Pedro, transforma a história de Pedro. E aí me dá Lucas 5. Lucas 5, do 1 ao 4. Irmão, olhe bem, é Lucas no capítulo 5. Se você for ver a história de Lucas, se você for ler Lucas desde o início, irmão, até o capítulo 5 já tinha acontecido um monte de coisa, tá? Já tinha acontecido um monte de coisa. Mas olha aqui, Jesus já tinha se encontrado com Pedro. Jesus já tinha transformado Pedro. Jesus já tinha mudado o nome dele. Mas olha o que diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré, segue, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Entenda, olha o que está acontecendo aqui. Jesus já tinha mudado a vida de Pedro, e Pedro de novo está fazendo o quê? A mesma coisa que ele fazia antes. Ele estava fazendo a mesma coisa. Entenda, não é privilégio seu e meu apenas da gente, quando vê, a gente regrediu. Isso acontece. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é estar atento para quando o regresso acontecer, você voltar a progredir, você voltar a andar, você colocar Jesus dentro do seu barco, porque segue, olha aí. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te, ou seja, vá para o alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Pedro estava de novo fazendo o que ele estava fazendo antes.
A história de Jesus já tinha mudado a história dele, o nome dele já tinha mudado tudo, mas de novo ele estava fazendo a mesma coisa. É muito natural, isso acontece com a gente às vezes. A gente tem um encontro com Jesus, aquilo transforma a nossa vida, a gente vê a nossa história transformada, a gente vê a nossa identidade transformada, mas de repente, quando você cai em si, você está fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Mas o que eu quero te falar essa manhã? Jesus, ele vem até você novamente. Ele entra de novo no barco da sua história e diz: olha, vamos para alto mar, vamos para alto mar. Jesus, ele volta de novo para o seu barco. Jesus, ele volta de novo para a sua história. Jesus, ele volta de novo para te ensinar e para te levar a águas mais profundas. Então, se você regrediu, não desanime. Jesus está voltando para te levar novamente ao progresso. Jesus está voltando. E a partir desse momento, Pedro então se torna um discípulo. Marcos 10, no versículo 1, diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curar toda a enfermidade e todo o mal. Que desperdício de salvação quando você não faz nada com ela. Que desperdício de potencial quando você não faz nada com aquilo que Jesus te deu. Entenda, o que Jesus deu para esses homens, ele deu para você. E está escrito aqui em Marcos 10:1. Marcos 10:1, ele diz que... É isso que está ali? Então, Mateus 10:1. Mateus 10:1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Entenda, o que Jesus depositou sobre esses homens, ele está depositando sobre vocês. Quando você sai da sua fé elementar e começa a ser discípulo de Jesus, ele deposita algo na sua salvação e no seu espírito. Agora, que desperdício de salvação quando você não faz nada com isso, quando você não usa isso para expulsar espíritos imundos, para curar enfermos, para espantar o mal. Você está desperdiçando algo que Deus já colocou dentro de você. Você está desperdiçando a habilidade que o Espírito Santo conferiu a você. Que desperdício quando nós fazemos isso. Que desperdício se você não acordar todos os dias com o fogo do Espírito ardendo no seu coração. Que desperdício se você não acordar todos os dias querendo falar de Jesus, querendo testemunhar de Jesus. Você precisa testemunhar, porque quando você chega, antes de falar de testemunho, eu quero falar de discípulo. Porque o discípulo é aquele que aprende de Jesus. E quando você aprende de Jesus, você consegue a vida eterna. Me dá João 17:3. Olha o João 17 voltando de novo. João 17:3. João 17:3, Jesus está falando: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso aqui é um nível de discípulo. Quando você chega no nível de discípulo, você está chegando num nível de vida eterna. Porque está dizendo aqui: a vida eterna é conhecer a Deus, a vida eterna é conhecer a Jesus, a vida eterna é assentar-se aos pés dele e ouvir o que ele tem para te ensinar. Entenda, se nós já chegamos à nossa fé elementar, é o momento de nós nos assentarmos aos pés de Jesus Cristo e começarmos a aprender dele, nos sentarmos aos pés dele e ouvir o que ele tem depositado sobre nós, e ouvir o que ele tem depositado no nosso espírito, e ouvir o que ele tem para fazer. Isso é o papel do discípulo. Mas nós não devemos ficar só nisso. Nós não devemos ficar só nesse nível. Nós não devemos ficar apenas no nível de discípulo, apenas aprendendo, apenas vindo aos cultos, aos ensinos, às escolas, às conferências, e você aprende e não faz nada com isso.
e não transforma o mundo. Entenda, aqueles 12 homens que andaram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles saíram de uma fé elementar, eles foram discípulos de Jesus e depois eles mudaram o mundo. Entenda, Jesus, ele saiu de uma vila pobre no meio de Jerusalém, num subúrbio de Israel. Ele era um homem simples. Aqueles homens eram homens simples, eram pescadores, eram indoutos. Se você for ler no livro de Atos, você vai ver que os principais da sinagoga ficaram boquiabertos, porque aqueles homens eram quase analfabetos e eles falavam com uma desenvoltura. Aquelas pessoas simples, elas transformaram o mundo. E aí eu pergunto para você, o que é que está faltando para você transformar o mundo? Você vai dizer, mas Mariel, eu não sou ninguém. Mas Mariel, eu sou pobre. Eu não tenho muito estudo. Eu não tenho dinheiro. Eu sou limitado. Nós estamos falando de pescadores. Jesus nasceu numa casa, num filho de um carpinteiro, um homem simples, nascido no subúrbio, homens simples que estavam pescando, fazendo atividade econômica elementar. Aqueles homens, o que eles receberam do Espírito Santo de Deus, o que eles receberam do alto, eles transformaram o mundo. Entenda, você hoje, 2020, está no Brasil, no subúrbio do Rio de Janeiro, e você está ouvindo algo que aconteceu há mais de 2020 anos atrás, e isso está transformando você. Esse é o poder do que Deus tem depositado em você. Então não olhe para a sua limitação, não olhe para aquilo que te limita, olhe para o que o Espírito Santo tem depositado dentro de você. Você pode sim transformar o Rio, você pode sim transformar o Brasil, você pode sim impactar as nações. Não importa a sua situação socioeconômica, não importa o quanto estudo você tem. Há um poder sobrenatural depositado em você. O Filho de Deus veio ao mundo. O próprio Deus enviou Jesus. Pregou ele numa cruz para que ele pudesse morar dentro de você. Um poder ilimitado morando dentro de você. Mas às vezes nós não fazemos nada com isso. Às vezes nós não damos um passo. Às vezes nós não conquistamos nada, porque você olha para a sua limitação. Entenda, o diabo e as trevas vão sempre querer focar os seus olhos naquilo que está te faltando, nunca naquilo que você já tem. Foi assim desde o início. Foi assim desde o início. Entenda, Adão e Eva, eles podiam comer de toda a árvore que tinha no jardim. Eles só não podiam comer de uma árvore. Mas quando a serpente, usada pelo diabo, ela vem, ela foca a atenção deles aonde? Na árvore que eles não podiam comer. Irmão, eles podiam comer de tudo. Não tinha louça para lavar. Não tinha casa para varrer. Não tinha banheiro para lavar. Não tinha espinho na cara, não tinha que plantar, não tinha que trabalhar, não tinha que virar laje. Gente, é desumano. Cimento ali é desumano, corta a mão o negócio. Não tinha trabalho para fazer. Eles estavam no paraíso. No paraíso. Irmãos, convivia o leãozinho, todo mundo, ninguém, tudo bonitinho. Não precisava plantar. Não precisava regar, não tinha faxina de casa para fazer, não chegava a fatura do cartão de crédito, não chegava a conta de luz, não tinha a Light lá só com chip levando o seu dinheiro. Eles estavam no paraíso, mas aí vem o diabo e fala: vocês não podem comer daquela árvore, não foi isso que Deus disse? Aí eles focam nisso, a gente não pode comer daquela árvore.
E é isso que Ele está fazendo até hoje. Ele quer virar sua atenção para aquilo que você não tem. Ah, você é pobre, né? Ah, você não tem muito estudo, né? Ah, você não tem dinheiro, né? Ah, você não pode fazer isso, né? Ah, você não consegue isso, né? E aí você, igual um bobão, fica, né? Ah, meu Deus, ó vida, né? Só os antigos vão lembrar de Lip Hard, né? Se você lembra de Lip Hard, irmão, você está no grupo de risco. Coloque a sua máscara. Porque Lip Hard é muito antigo. Mas Lip Hard era uma hiena que para ela tudo ia dar errado. E ela ficava assim, ó céus, ó vida, ó azar, ó, já temos alguém no grupo de risco. Uma Conceição se revela aí, por favor. Tá. Túnel do tempo, né? Mas é isso, você fica prostrado, parado, e você não vê o que Deus já depositou dentro de você. Deus botou o próprio Filho dele morando dentro de você através do Espírito Santo. Ele te deu dons de curar, dons de língua, dons de revelação. Ele te deu dons, ele te deu potencial, ele te deu um mandato. Entenda, o mandato de Adão ainda está sobre você. E sabe qual foi o mandato que ele deu para Adão? Ele disse: domine sobre a terra. Aleluia! Amém! Então para de olhar para o que te limita e olha para o que Deus já te deu. Olha para o que Deus já depositou sobre você. Aleluia! Glória a Deus! E comece a progredir na sua salvação. Saia de discípulo e comece, sente-se, aprenda, e a partir disso vai e transforme o mundo. Aqueles homens simples, me dá Atos 5,15. Atos 5,15. Atos 5,15 diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquele homem que fracassou lá no início, aquele homem que voltou a fazer o que ele estava fazendo, agora ele é uma testemunha. Ele viveu como um discípulo, aprendeu de Jesus e agora ele é uma testemunha. E ele é uma testemunha que até a sombra dele, quando passava, as pessoas botavam os enfermos, as pessoas botavam ali em macas deitadas, para que quando a sombra passasse, irmão, a sombra de Pedro curava. Eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de Pedro, um homem simples, um pescador. A sombra dele curava, porque ele entendeu o que Deus tinha depositado dentro dele. Ele entendeu o Espírito que habitava nele e ele passou a usar esse potencial para testemunhar de Jesus. Entenda, a sua profissão está morta. Entenda, aquilo que você fazia está morto. Entenda, a sua atividade está morta. Você agora só tem uma função: você deve testemunhar de Jesus Cristo. Você deve transformar o mundo. Mas Mariel, eu preciso trabalhar. Então você vai ser um contador testemunha. Você vai ser uma enfermeira testemunha. Você, aonde for, você vai ser testemunha de Jesus Cristo. Você vai progredir na sua salvação. Não importa quantos tropeços, não importa. A palavra de Deus diz: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Não importa se você está se sentindo fraco, abra sua boca e diga ao fraco: eu sou forte. Transformem o mundo, progridam na sua salvação, progridam naquilo que Jesus tem depositado sobre vocês, progridam naquilo que Jesus já tem colocado no coração de vocês, no espírito de vocês. É hora de progredir, é hora de transformar o mundo, é hora de testemunhar de Jesus, é hora
de se levantar e anunciar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade os cativos, a curar os enfermos e anunciar que Jesus Cristo voltará, e anunciar que Yeshua HaMashiach vai rasgar os céus, vai descer sobre a terra e vai instaurar um reino eterno de paz e de justiça e de alegria. É hora de progredir na sua salvação. É hora de progredir. É hora de progredir naquilo que Jesus está fazendo. O louvor pode voltar. É hora de nós progredirmos. Progrida, sempre lembrando do que Ele fez por você. Sempre lembrando de que um dia um homem esteve nessa terra. Ele viveu justamente, ele foi condenado injustamente, ele morreu, ele desceu culpado ao inferno. Ele desceu carregando todos os seus pecados. Mas sabe o que aconteceu? Ele tomou a chave da morte do inferno. Ele venceu o diabo no próprio campo de batalha dele e retornou glorioso para a terra, e da terra retornou ao céu. E nessa manhã nós vamos celebrar a Cristo. Nessa manhã nós vamos celebrar a este homem que depositou o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós vamos celebrar a um judeu de 33 anos que está agora mesmo sentado sobre o trono dos céus. Nessa manhã, primeiro domingo, nós celebramos a ceia do Senhor.